dar sequência aí ao nosso estudo das atualizações que vieram sobre o Estatuto do Servidor do município de Montes Claros. Pois bem, paramos no artigo 84, que foi um artigo que teve uma mudança nada relevante para a vida real, tá? Simplesmente trocou aí alguns termos de lugar, mas nada de relevante. Antes previa que o servidor poderá receber, além das previstas em lei, as seguintes vantagens pecuniárias, e falava ali das vantagens que podem ser recebidas, que é o desempenho de docência, escrita de trabalhos científicos, participação em trabalhos científicos, em ações coletivas, e trazia aquelas hipóteses lá de outras vantagens que podem ser entregues ao servidor. Essas vantagens modificaram a indicação dessas vantagens? Não. O que foi alterado foi somente o caput do artigo, somente essa parte inicial aí. E tratando termos de lugar ou acrescentando termos mais modernos, podemos dizer, mais modernos nada, né? Porque foi um ano depois que a lei foi publicada. Então, termos mais bonitos. O que antes dizia que o servidor poderá receber, além das previstas em lei, as seguintes vantagens, agora passa a dizer, o servidor poderá receber ainda as seguintes vantagens pecuniárias de acordo com o regulamento. Mudou o quê na prática? Nada. 6 por meia dúzia. Trocou ali uns termos de lugar, tirou a parte da prevista em lei para estar prevista em regulamento, não necessariamente uma lei, mas um regulamento já pode criar uma vantagem, só nesse sentido, só para ampliar mais o leque, a possibilidade de criar-se vantagens com mais facilidade. Na prática não muda nada. As alíneas que compõem esse artigo 84 também não foram alteradas. Se está com a legislação em mãos, dá aquela conferida. Só mudou esses termos aí, não é relevante aí para a vida prática. Beleza? Seguindo para o artigo 85, olha lá. Dizia antes para a gente o seguinte, que o servidor gozará por ano obrigatoriamente de 30 dias consecutivos de férias. Alterou em 2019. E isso aqui sim tem alteração na vida prática. A partir de 2019, as férias anuais do servidor do município deixa de ser 30 dias para ser 25 dias úteis. Isso sim é alteração na vida prática. E isso sim tem cara de ser objeto de prova. Então, presta atenção. Até 2019, os servidores eles tinham direito a 30 dias de férias, um mês. Como é na vida aí do pessoal CLT, né? Empresa privada. A maioria era 30 dias por ano. A partir de 2019, isso modificou e passou a ser 25 dias úteis. Então, já dá aquela pensada, né, antes de escolher as férias, qual mês que tem mais feriado, para mim escolher aqui, para eu ficar um período maior de férias. Tem que pensar, tem que ser esperto. Ou seja, gente, 25 dias úteis não vai contar final de semana, não vai contar feriado. Se prolonga o feriado e é ponto facultativo, também não conta. Então, esses 25 dias úteis aí ficou muito mais legal, muito mais benéfico para o servidor. As férias ganharam uns diazinhos aí a mais. Só que tem que ter inteligência e escolher no mês bacana, no mês bom, né? E aí, dentro do artigo 85, também foi modificado o parágrafo 7º, que fala que em casos excepcionais, a administração poderão as férias ser concedidas em períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 10 dias úteis e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias úteis. Então fala pra gente, olha, você tem 25 dias por ano, você pode fracionar isso aí. Só que, pelo menos um tem que ter mais de 10 dias, os outros não podem ter menos de 5. Pode fracionar, se você for fracionar aí um de 10 mais 3 de 5, não tem problema, você tira 4 períodos de férias. O que não pode ser um inferior a 10 e o restante inferior a 5. Só é vedado isso, mas é permitido fracionar. Antes também era permitido, mas era uma fração só em 2 períodos. Só podia fracionar em 2 períodos. Agora não tirou esse limite, só tendo atenção aí a essa quantidade de dias, não inferior a 10 e os demais períodos não inferior a 5. E acrescentou-se o parágrafo 8º, dizendo que mediante requerimento justificado do servidor, isso aí aqui para vocês verem, requerimento justificado do servidor e aprovação da administração, as férias poderão ser concedidas em períodos inferiores aos constantes do parágrafo anterior. Então, trouxe a regra e já trouxe a possibilidade de exceção, tá? Então, a regra é que podem ser em quantos períodos quiser, sendo que um não seja inferior a 10 dias, os demais não inferior a 5. Pode ser diferente disso? Pode. O artigo 8º, o parágrafo 8º, perdão, trouxe essa possibilidade. Olha, se for um motivo justificado e a administração aprovar, consentir com isso,
pode ignorar o que está escrito em cima aí, pode ignorar o parágrafo 7º e tirar em períodos inferiores ao que está disposto aí no parágrafo 7º. Compreendido? Alteração de 2019, alteração importante, que faz toda a diferença na vida do servidor e é didático para cair em prova. Então, orelhinha em pé aí nesse artigo 85. Seguindo, artigo 87, outro artigo que também foi modificado aí, teve seu texto revogado e vem um texto novo. Diz o seguinte: o servidor que opere direto ou permanente, não tem ou, é I, permanentemente com raio X ou substância radioativa, gozará de 17 dias úteis de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Então aqui nós temos uma medida excepcional, diferenciada para esses servidores específicos. Eles não têm férias anuais, mas sim semestrais, e são 17 dias por semestre. Então, se você junta os dois aí, né, vai dar mais de 30 dias úteis. Então, acaba que as férias são maiores do que o servidor do geral. O que antes era 20 dias consecutivos, a partir de 2019 se tornou 17 dias úteis por semestre, tá? Então, deu uma melhorada aí, né? Mesmo diminuindo a quantidade, antes 20, agora 17, mas agora são 17 úteis. Então, acaba que aumenta na vida prática e a quantidade de dias que fica afastado do trabalho por motivo de férias. E lembrem que aqui é por semestre. Combinado? A mesma lei complementar que alterou o artigo 85 altera aqui o 87 também. Artigo 93, mais uma alteração. Artigo 93, ele teve uma alteração simplesmente lá no parágrafo único, acrescentando uma palavrinha. Então, o artigo 93, ele fala do servidor público, da administração direta, da autarquia ou fundacional, que é investido em mandato eletivo. E aí fala sobre algumas disposições que se aplicam a esses servidores. Aí vem o parágrafo único e fala que em qualquer caso que exija afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo, e aí eu vou abrir um parêntese aqui. Mandato eletivo todo mundo sabe o que é, né, gente? Mandato eletivo é aquele que é eleito. Agora, então, aí todo mundo já tá sabendo. É vereador, é prefeito, é aquele que o povo vota e elege. Então, tá exercendo o mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos. Então, conta para a questão de tempo de contribuição, tempo de serviço, salário, tudo quanto. Exceto para promoção por merecimento. Era assim que estava previsto. Então, só não contava o tempo para promover. Veio a lei em 2004 e alterou e colocou exceto para promoção, mas e também progressão. Então, vai contar tempo para tudo, exceto para promoção e progressão. Já vimos isso lá em outro artigo que foi modificado aí, né? Do promoção e da progressão, que já lá os incisos, basicamente a mesma coisa. Então, acrescentou-se aí em 2004 também a progressão. Antes falava só a proibição de promoção, acrescentou-se a progressão também. Nada muito significativo. Sigamos. Artigo 96. Teve uma pequena alteração aí também no que se diz respeito aos incisos. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por prazo superior a 24 meses. Essa é a regra. Já vimos isso, né? As licenças lá, ela tem um prazo máximo de 24 meses. Exceto, quais são as licenças que podem ultrapassar esse teto de 2 anos? Aí, a gente tinha os incisos 5, 7 e 8, que é justamente para serviço militar, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, ou para acompanhar o cônjuge ou companheiro. O marido passou no concurso, a esposa passou no concurso, pede a licença e vai acompanhar. Pode ficar por mais de 2 anos. Essas eram as previsões que a gente já tinha desde 2003. Com a alteração de 2004, acrescentou-se uma outra possibilidade, um outro inciso, que foi o inciso 6. Então, aqui, ó, passa a ser composto pelo inciso 5, 6, 7 e 8. Simplesmente alterou aí para acrescentar o inciso 6. O que é o inciso 6? Para tratar de interesses particulares. Então, pegou uma licença para tratar de interesse particular, eu quero viajar à Europa, eu quero fazer um período sabático, eu quero fazer um mestrado fora, em Harvard. Pode ir. Pega a sua licença, vai ficar sem receber, né? Pega a licença, porque essa licença não é remunerada, e vai. Feliz da vida. E nesse caso, pode durar até mais de 24 meses. Beleza? A partir de 2004 teve essa alteração. Então, simplesmente acresceu aí mais essa possibilidade de licença mais estendida do que o prazo determinado de 24 meses. Combinado? Vamos seguir então. Artigo 102.
O artigo 102 diz que o servidor poderá obter licença por motivo de doença nas pessoas de seus ascendentes ou descendentes. Lembra lá daquela licença para tratar da família? Pois bem, aqui no artigo 102, modificado pela lei em 2007, pela lei 3831 em 2007, deixou isso mais claro para a gente. Antes do artigo 102, só falava que o servidor pode obter licença por motivo de doença em pessoa de pai, mãe, filho, enteado, irmão, cônjuge, companheiro. Determinava aí quem são as pessoas e falava que era mediante laudo médico oficial, comprovação de necessidade de assistência. Aí o artigo 102 e falou que o servidor continua podendo obter esse tipo de licença para tratar de ascendentes ou descendentes, em linha direta, além de irmãos, cônjuge ou companheiro. Então, o que é ascendente ou descendente? Ascendente é que vem antes. Pai, mãe, avô, avó. Descendentes, filhos, netos. Certo? Esses são os ascendentes e descendentes. Primeiro e segundo grau para lá. Além de irmãos, que acaba não sendo descendente, né? Acaba sendo mais colateral. Cônjuge ou companheiro. Então, de certa forma, deu uma ampliada aí, né? Pode entrar a figura de avô, de avó, de neto, que antes não estava no artigo 102. Então, aumentou esse leque aí de pessoas que podem ter a companhia, ter ali a assistência do servidor, que pode pedir uma licença para o município para prestar esse auxílio aí para esse familiar. Beleza? Então, deu uma ampliada no leque, tirou a questão do pai, mãe, filho, enteado, colocou ascendente e descendente. Beleza? Parágrafo único. A licença de que trata esse artigo será concedida com remuneração, nos casos e condições estabelecidas em regulamento a ser expedido pelo chefe do executivo. Então, é a mesma coisa de você estar em tratamento da sua saúde. Quando você está lá de atestado, você não continua recebendo salário? Pois bem, aqui também. Vai se afastar e continuar recebendo remuneração, nos termos do regulamento próprio. Então, entra aquelas regras lá de previdência, tem que ver qual é a previdência que a pessoa vai estar vinculada. E aí entra as regras de previdência que vai estar em um regulamento próprio. Inclusive, mandou até aqui na época, né, em 2007, que o chefe do executivo, o prefeito, fizesse esse regulamento para deixar claro de como aconteceria esse pagamento aí, essa remuneração. Precisa a gente se preocupar com esse regulamento agora? Não, pelo amor de Deus, né? Vocês já tem coisa demais para estudar. Se é de interesse, vocês querem saber mais, vão se tornar servidores, precisam saber de seus direitos, vai lá, procura. Dá uma procurada aí nesse site das legislações, que você vai achar por lá a previsão exata sobre essa questão da remuneração. Para fins de prova, você só precisa saber que essa licença ela é com remuneração. Combinado? Os demais parágrafos do artigo 102 foram todos revogados. Do 1º ao 4º, todos revogados. Seguindo, artigo 103. Será concedida a licença servidora gestante por 180 dias. Antes eram 120. Então, 120 dias dá um total de 4 meses, né? Um mês de 30 dias, 4 meses. Quando passa para 180 dias, a servidora passa a ter o direito a 6 meses. Faz diferença ou não faz? Demais, né, gente? Então, mais um artigo que fez muita diferença na vida aí das servidoras especificadamente, né? Ou principalmente, acaba afetando mais as mulheres, né? Homem como marido e como companheiro, tudo bem. Acaba sendo beneficiado também. Mas principalmente as mulheres, né? E olha só, essa alteração ela é de 2021. Então não tem tanto tempo também não. Até 2021 eram 4 meses. Após isso, é que modificou, pelo menos aqui no estatuto, e aí outra vez eu vou lembrar que existem os regulamentos internos de cada órgão, que pode ser que previa já de uma maneira diferenciada, mas aqui, no geralzão, para abarcar todo mundo dentro do estatuto, a modificação veio em 2021. Mudou de 4 para 6 meses, aproximadamente, né? Não fala em meses, fala em dias. Então, de 120 para 180 dias. Sem prejuízo de remuneração, é claro. E aí veio também as alterações aí nos parágrafos 5º e 6º, falando que a servidora pública não poderá exercer nenhuma atividade remunerada no período de licença que trata o presente artigo, bem como deverá manter a criança sob seus cuidados. Então, imagine só, pega a licença gestação, a licença maternidade, né? E senta o menino numa creche com 2 meses de idade, 30 dias, cuidadinho, já senta ele numa creche e vai trabalhar em outro lugar. Aí você tá recebendo da prefeitura e recebendo de outro lugar. Aí não pode, tá? Essas licenças que tem remuneração, você fica proibido de trabalhar em outro lugar. Você já tá recebendo remuneração pra você não trabalhar.
Você tem ali ou um fato que está te impedindo, ou que você tem que dar prioridade para aquele fato, no caso aqui, para o recém-nascido, né? Então, fica proibido de trabalhar, não pode, tem que manter os cuidados sobre a criança, para justificar esse afastamento, essa licença. E o parágrafo 6º diz que o disposto no parágrafo anterior, quanto ao exercício de atividade remunerada, não se aplica aos casos em que o vínculo seja anterior à concessão da licença prevista nesse artigo. Então, imagine a servidora que tem um trabalho extra lá. Ah, faz bolo para vender, faz doce para vender. Isso ela já fazia antes. Trabalhando ou não trabalhando, ela arruma um tempinho e vai fazer as coisinhas dela para ganhar um extra. Aí é exceção. Aí não entra. Porque ela consegue conciliar as duas coisas. Se ela consegue conciliar o cargo dela na prefeitura e essa atividade extra, não é a licença ou a falta de licença que impossibilita ela. Ela trabalhando ou não, ela já exerce essas atividades secundárias. Porque ela é anterior à licença. Consegue compreender? Então, a licença não motivou a arrumar outra renda. Essa renda secundária e essa atividade secundária, ela já existia antes da licença, então a servidora consegue trabalhar e conciliar as duas coisas. Então, essa possibilidade aí entra como exceção. Vai fazer o extra para lá, não está te atrapalhando a cuidar da criança, não está motivando a licença, né? Igual a pessoa pegar um atestado para ir trabalhar em outro lugar, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não se conflitam, então não tem vedação. Compreendido? Deu para enxergar a situação aí do 103? Então vamos seguindo, né? Vamos agora lá para o 106. Ainda vinculado aí à licença maternidade. Lembram lá da possibilidade da licença para a adotante ou o adotante? Pois bem, dizia pra gente o 106 que a servidora que adotar ou tiver guarda, né, por meio judicial de uma criança de até 1 ano, olha só a previsão, de até 1 ano, teria aí concedido 60 dias de licença remunerada. Então, só valia para quando adotava uma criança pequena, 1 ano de idade. 2021, a mesma lei que alterou o artigo anterior, veio e alterou aqui também. Falou que a servidora que adotar ou tiver guarda de pessoa com menos de 18, olha o salto. Então, abarcou até lá na fase adulta. É criança e adolescente. Só adulto, se adotou adulto aí não, mas criança e adolescente pegou. 18 anos de idade, e aí vai ser concedido, não 60, mas 180 dias consecutivos de licença. Tá? Então, a mesma licença lá para a gestante, que deu à luz, também é concedida aqui para a adotante, que adotou uma criança ou obteve a guarda judicial. E aí, entra para crianças e adolescentes, até 18 anos, né? A adolescência finaliza os 18, então até os 18 anos. Adotou adulto, aí não entra na regra, não. Mas adotou criança ou adolescente, entra na regra do 106, tem essa licença de 180 dias. Parágrafo único aí, passou por algumas modificações. Teve primeira modificação em 2018 e depois modificou de novo em 2021, pela Lei Complementar 83. Então, a atual redação estava na seguinte maneira: aplica-se à servidora adotante no que couber, isso aí aqui para vocês verem, né? No que couber as mesmas regras do artigo 103 dessa lei. Então, aquelas regras lá de não poder trabalhar porque já está recebendo remuneração, a licença ela é remunerada, então fica vedado o serviço, aí tem a exceção à vedação. Tudo que está lá no artigo 103 aplica aqui também para a adotante, tá? Da mesma forma que aplica a gestante, aplica a adotante as mesmas regras dentro do que couber. Vamos seguindo? 169. Olha lá, artigo 169 diz pra gente sobre o processo administrativo. A gente já está lá naquela segunda parte da legislação. Já tem um cunho mais processual. Então, antes, a gente tinha a seguinte previsão: que o processo disciplinar seria conduzido por uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Isso aqui, gente, merece uma atenção muito grande, tá? Porque é uma situação que a gente bate muito na tecla, que tem que ter 3 servidores estáveis, é uma regra que aplica também no Estado. Então, sempre a gente pega muito nesse, tem que ser 3 servidores, não só efetivos, mas também estáveis. E essa redação mudou com a legislação lá em 2006. Já tem também uma bagagem aí. Essa legislação, ela alterou, aqui no caso do processo administrativo municipal, tá? Específico do município, falando que o processo administrativo disciplinar ele é conduzido por comissão composta por, olha lá, titular do órgão correcional e mais 2 servidores. Então,
São 3, continua sendo 3. É o titular, vai ser lá o corregedor do município. Todo município tem um corregedor. Então, vai ser ele, corregedor, o titular do órgão corregencional, e mais 2 servidores. Então, continua sendo 3. Só que especificou. Conseguem compreender? E aí, desses 2, um é estável, obrigatoriamente, e o outro é preferencialmente estável. Então, um tem que comprovar a estabilidade, não só efetivo como estável. O segundo não é uma necessidade, não é uma obrigatoriedade, é uma preferência, mas não é obrigatório. Combinado? E esses 2 aí serão designados pelo corregedor. O corregedor é quem escolhe. Então, sempre 3, permanece 3, sendo o primeiro o presidente, o corregedor, o chefe lá do órgão corregencional, corregedoria, e mais 2. Um obrigatoriamente estável, o segundo preferencialmente estável. Pode ser, é melhor que seja, mas não é uma obrigação. Fica atento com isso aí, tá? Artigo 169, orelhinha em pé. Vamos seguindo. 172, olha lá, fala sobre o prazo de conclusão do processo administrativo. Antes nós tínhamos um prazo de 60 dias prorrogável por mais 30, por força maior, então poderia chegar até 90 dias. Regra de 60, prorrogável por mais 30. Após 2006, tem-se um acréscimo aí nesse prazo. Então, agora o prazo inicial já é de 90 e pode ser prorrogado por mais 30. Então, agora nós temos um prazo que pode chegar até 120, tá? E aí, a prorrogação não tem mais a necessidade de força maior. Perceba que fala admitida a prorrogação por 30 dias. Não tem que comprovar uma força maior, algo extraordinário que fez ter que prorrogar. Não, simplesmente prorroga. Tirou essa parte da força maior e mudou de 90 mais 30. Antes 60 mais 30, agora 90 mais 30. Combinado? Também é bom prestar atenção nisso. 174, olha lá, no artigo 174 houve o acréscimo do parágrafo 3º. O artigo 174 fala que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o seu processo, seja pessoalmente ou através de um defensor, né, por intermédio de um procurador. Ele pode arrolar testemunhas, requerer, conversar, produzir provas, enfim, fala dos direitos aí daquele que está sendo processado, daquele que está respondendo um parte indiciado. E aí vem o parágrafo 3º e fala o seguinte, que caberá à parte requisitante o ônus e custas de prova pericial. Por quê? Porque nessa produção de provas aqui, a gente pode produzir o que a gente chama de prova pericial. Então, vamos lembrar lá de CSI, já assistiram? Ou algo do mesmo gênero? Tem hora que vai fazer uma perícia e precisa pagar um perito. Então, imagine só, precisa analisar cálculos contábeis, porque era uma pessoa que trabalhava com valores do município e tudo mais. Para provar por A mais B que é inocente, precisa analisar esses cálculos. Nós precisamos de um perito contábil. Tem na prefeitura um perito contábil? Não tem não. Não tem disponível aqui no momento, não. Tem que pagar um por fora. Aí vem o parágrafo 3º para falar, você quer produzir a prova? Tudo bem, mas você tem que pagar. Você tem que arcar com as custas aí do perito. As custas da prova pericial, da produção da prova pericial, tá? Então, quando houver ônus, quando houver custas vinculadas à produção de prova pericial, cabe à parte requerente pagar. Se é o servidor que está querendo produzir aquela prova, é ele que quer provar sua inocência por meio daquela prova, é ele que tem que pagar. Se é o município que quer provar que seja culpado ou tirar a dúvida, é o município que está precisando produzir, é de interesse do município, aí é o município que paga. Quem requereu, quem é o requisitante da produção da prova pericial é quem arca com os custos para a sua produção. Compreendido? Artigo seguinte, 175, fala sobre o presidente da comissão que manda citar o indiciado para prestar o depoimento pessoal em dia e hora designado. E aí vinha o parágrafo 2º desse artigo e dizia o seguinte pra gente, que quando esse indiciado estivesse em lugar incerto, não sabido, a gente não encontrou, não sabe onde está, seria citado ele por edital, publicado 3 vezes no órgão oficial no prazo de 15 dias. O que é que mudou em 2006? Que, no caso também de estar em lugar incerto ou não sabido, não sabemos onde o servidor está, ainda é possível a citação por edital. Então, fala aí que será citado por edital, perfeitamente possível. Ainda continua sendo publicado por 3 vezes em órgão oficial ou em jornal de grande circulação. Só acrescentou isso aqui.
Então, além do órgão oficial, lá do Diário Oficial, tem-se a possibilidade de fazer a citação por edital através de um jornal de grande circulação. Isso foi lá em 2006, né? Hoje em dia, jornal de grande circulação já é um pouco complicado. A gente já não enxerga tão fácil assim. 2006, a realidade ainda era um pouco diferente, tá? Mas está válido ainda essa previsão aí, só acrescentou esse jornal de grande circulação. Vamos seguindo? Artigo 178. Então, vamos lá. 178 fala sobre o rol de testemunhas. Aquele rol que se apresenta lá na defesa preliminar e a gente já indica quais serão as testemunhas que vão ser chamadas para depor mediante carta de intimação. O que houve foi a mudança aí no parágrafo 2º deste artigo, falando que em caso a testemunha ser servidor público e não atender à intimação, não comparecer de maneira injustificada, ele perderia a remuneração do dia, sem prejuízo de alguma penalidade que sujeitar em virtude de infringência do inciso 5º do artigo 133. E aí simplesmente mudou para a infringência do disposto no artigo 5º, a linha C do artigo 131. Só mudou aí o número do artigo, que é justamente o que está aí para vocês embaixo, atender com presteza as requisições do órgão. Se ele deixou de ir, ele deixou de atender, então ele está infringindo esse artigo 131 lá no inciso 5º, a linha C. Só mudou isso aí, nada de comovente, né? De que vai mudar a vida prática de alguém. É a mesma coisa, só mudou o número do artigo. Passemos para o 196. Olha lá. 196, na sua redação anterior, previa que para atender à necessidade excepcional de interesse público pode haver a contratação. É o artigo que passa a falar dos contratados, dos servidores contratados. Só lá no artigo 196, lá na reta final da lei, que é citado aí o servidor contratado. Até então ele é ignorado, não é mencionado. A partir do 196 ele passa a ser citado. E eu quero chamar sua atenção, pelo amor de Deus. Esses artigos, a partir de agora, que tratam da contratação, essa alteração é desse ano. Ela é de 2024. Aconteceu esses dias. Tá? Então, assim, orelha em pé com isso aí. Se eu não me engano, essa modificação aí, essa lei de 2024, eu até vou confirmar a data de publicação dela, eu lembro quando essa lei foi publicada, foi até posterior o edital. Então tem até que conferir isso aí para, se cair na prova, a gente já vê se está passível de recurso. Mas por enquanto não preocupa com isso não. É o que eu falei lá na primeira aula. Por enquanto a gente tem que procurar em aprender. Depois a gente preocupa com recurso e a gente se sentir lesado de alguma maneira. Mas por enquanto vamos aprender um negócio aqui. É alteração recentíssima e é uma alteração que traz muita diferença na vida prática. Por quê? Porque a grande massa de servidores da prefeitura são servidores contratados. Então, olha só, o artigo 196 falava para a gente sobre essa possibilidade, essa alteração para a contratação de servidores em caráter excepcional. Isso permanece. O que é que mudou aí? Antes, dizia que essa contratação ela teria de ser mediante autorização do prefeito. E aí, altera isso para falar que essa contratação é pelo prefeito, que é o chefe do executivo, né? Trocou 6 por meia dúzia, mas também por secretário delegado. Então, a contratação não obrigatoriamente é o prefeito que vai ter que fazer, pode ser o secretário de pasta. Então, acrescentou, delegou essa função também aos secretários, que são auxiliares do prefeito, né? Então, já o primeiro acréscimo aí dentro dessa ampliação da competência. Sai de ser apenas o prefeito, apenas o chefe do executivo e chega também aos secretários delegados, tá? Outra situação que nós temos que prestar atenção, a forma de contratação. Não teve modificação nenhuma, mas a gente tem que ficar esperto. Que a forma de contratação é o contrato de direito administrativo. O contrato aqui não é um simples contrato de prestação de serviço, mas também não tem vínculo com carteira de trabalho, então é algo meio atípico. É um contrato de direito administrativo, tá? É um contrato diferente do que a gente está acostumado aí no Senado trabalhista. Certo? Então, não é estatutário, não é seletista, é um viés aí que se encontra de forma excepcional para trazer pessoas para trabalhar na administração pública fora do cenário aí de servidores efetivos ou comissionados. E aí, observe uma outra modificação. Aqui na parte final
do artigo 96 original, lá de 2003, previu o seguinte: caso em que o contratado não será considerado servidor efetivo. Deixava bem claro isso. Pregava na cara do coitado do contratado que ele não é considerado servidor. Ou, você tá trabalhando aqui, mas você não é considerado servidor não, meu filho. Aqui, com a alteração de 2024, não aparece mais essa redação. Simplesmente cortaram isso aí. Fala que é um contrato administrativo, que é atendidas as previsões que estão presentes na legislação, especificadamente nesse capítulo. Então, tirou essa parte, que era bem grosseira, né? Vamos combinar. Tá, sei quantos por cento, 80%, sei lá, do quadro é todo contratado e ninguém é considerado servidor. Engraçado que para levar chumbo aí todo mundo entra nas regras. Mas tirou essa determinação aí, não trouxe uma determinação contrária falando que é servidor, simplesmente retirou essa frase, digamos assim, não tá mais presente, tá? Alteração aí do artigo em 2024 pela Lei Complementar 125. E essa lei não parou por aí, ela fez outras alterações também. Então, alterou o artigo seguinte, que é o artigo 97, que fala sobre os tempos de contratação, as formas com que podem acontecer a contratação. Mudou pouca coisa, não teve tanta alteração assim, mas já vamos, como é um artigo extenso, já vamos direto para a forma que o artigo está agora. Então, a partir de agora, a partir de 2024, como que ficou o artigo 97? Fala o seguinte, que a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público poderá acontecer nos seguintes casos. Primeiro, assistência à situação de calamidade pública. Segundo, emergência de saúde pública, lembra lá da pandemia. Terceiro, emergências ambientais, uma queimada, catástrofe ambiental, enfim. Quarto, recenseamento, recenseamento, que é aquelas pesquisas, né, aqueles levantamentos, aí a gente lembra lá do censo, apesar de não ser municipal, mas nesse sentido. E a quinta, que é o que abarca a grande maioria dos contratados, que é para suprir necessidade transitória de substituição de servidores efetivos, desde que o serviço por eles executados não possa ser exercido regularmente com força de trabalho remanescente nos tempos da declaração expedida pela autoridade contratante. Gente, na prática, o texto aí alterou, mas não mudou na prática. Teve pequenas alterações no texto, trocou algumas palavras, trocou alguns termos, mas continuou basicamente a mesma coisa. Questão de calamidade pública, saúde pública, evento ambiental, recenseamento e o quinto, que é a grande parte, que é quando não tem servidor efetivo, precisa de ter gente trabalhando, então contrata, porque não tem ninguém lá na lista de aprovado de concurso, não tem ninguém que está apto a ser efetivado, que passou por todo o trâmite até chegar na tomada de posse, através da nomeação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos designar, vamos contratar. Tá? Então, esse é o quinto aí, que é o que abarca a grande maioria. E aí, fala pra gente o seguinte, que só vai contratar se os que já estiverem lá como efetivos não derem conta do serviço. Não deem conta, não teve jeito, aí a gente contrata. Beleza? E aí vem os parágrafos do artigo. Fala pra gente que nos casos previstos no inciso 2 e 3, que é no caso de saúde pública e emergência ambiental, a contratação temporária somente será admitida se não houver possibilidade de atendimento de situações emergenciais mediante remanejamento do pessoal ou outros meios de aproveitamento da força de trabalho. Então, só em último caso, não tem como. Mobilizamos todo mundo aqui para atender essa demanda. Não teve jeito, a gente tem que contratar. Pegou até a gente que era de outro setor, forças, e uniu todo mundo, mas não teve jeito. Todos os órgãos, todas as entidades possíveis, não teve jeito, aí contrata. Para a questão de saúde ou emergência ambiental. Veio o parágrafo 2º para falar do belezinha do quinto, do inciso 5º, que é a grande maioria dos contratados, né? Que abarcam a maioria dos contratos. Falando que são vedadas as disposições, a adjunção ou cessão do pessoal contratado em substituição. Então, não pode haver substituição aí dos contratados. Terceiro, não serão objeto de contratação temporária nos termos da presente lei as atividades exclusivas do Estado, conforme previsão constitucional. Então, tem alguns tipos que são exclusivos para servidores efetivos e aí não pode ser entregue a contratado. E, segundo, relacionadas diretamente ao exercício de poder de polícia. Então, olha só, para exercer poder de polícia, também não pode ter contratação, só servidor efetivo.
tá? Então, aqueles órgãos que têm esse poder de polícia, que é aquela de regulamentação, de aplicação de penalidades e tudo quanto, não pode ser desenvolvido por servidor contratado. Também de regulação outorga de serviços públicos de aplicação de sanção. Olha aí as penalidades. Então, todos esses têm que ser efetivos, não pode ter contratação temporária para servidores que exercem essas atividades. Parágrafo 4º diz que nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimento de planos de cargo, vencimento e carreiras do órgão competente. Então, olha, independente de ser contratado, se ser efetivo, é o mesmo vencimento, é o mesmo cargo, é o mesmo vencimento, é o mesmo plano, tá? Então, não tem essa diferenciação de um ganhar mais que o outro, ou pelo menos não deve ter, né? Segundo a legislação. Belezinha? Artigo 97, então, foi bem reformulado aí. Não precisa preocupar com a redação anterior, você precisa preocupar com a redação de agora. Seguindo, no artigo seguinte, também houve uma reformulação por completo do artigo 198. O artigo 198 é importante porque ele traz os prazos da contratação. Tá? E aí teve uma alteração significativa. Diz pra gente que os contratos temporários firmados com fundamento nessa lei terão a seguinte duração: 6 meses para o caso dos incisos 1 a 4. Então, se é para atender questão de calamidade pública, saúde pública, questão ambiental ou recenseamento, o prazo é de 6 meses de duração. Faça um contrato de 6 meses. Agora, se é para enquadrar lá no inciso 5º do artigo anterior, que é o geralzão, que é quando precisa e não tem nenhum efetivo, que é a grande maioria dos servidores, aí não se coloca um prazo estabelecido, olha só, diferente do que estava a redação anterior, que falava do prazo de 1 ano. Aqui não. A partir de agora, não se determina mais esse prazo. Então, é o prazo necessário à substituição. Enquanto estiver tendo a necessidade, nós vamos te mantendo aqui contratado. Não tem mais essa questão do 1 ano fixado que tinha na redação anterior. Atenção com isso aí. Então, agora, nós temos apenas 2 prazos de contrato. 6 meses para todas as hipóteses, diferente do inciso 5º, que vai ser, mais uma vez, calamidade pública, questão ambiental, questão de saúde e recenseamento. 6 meses. Para o inciso 5º, que é todo o resto, é toda a outra massa que não tem nada a ver com esses 4 assuntos, que foi contratado porque não tem servidor efetivo suficiente, o contrato passa a não ter um prazo específico. É o prazo necessário para a substituição. Enquanto houver necessidade, enquanto não houver outro concurso, vocês estão aqui. Compreendido? Nos casos dos incisos 1 a 3 do caput do artigo anterior, desde que ainda não tenha ocorrido a superação da situação emergencial ou calamitosa e do prazo legal correspondente ao prazo contrário original, somado ao prazo de prorrogação, não exceda a 24 meses. Então, esse prazo aqui de 6 meses, ele pode ser prorrogado? Pode. Imagine só, pandemia. A pandemia durou só 6 meses. E aquele povo que foi contratado para trabalhar especificadamente nessa questão lá, que precisava de uma massa maior na saúde, é contratou específico para isso. Esperava que a pandemia durasse só 6 meses, mas não durou. E aí, pode prorrogar? Pode. Pode, né? A partir de agora, 2024, pode. Na redação anterior era um pouco diferente, mas vamos trazer para o cenário atual. Então, pode sim, chegando aí ao prazo máximo de 24 meses. 2 anos. No caso do inciso 4º, que é o de recenseamento, né? Do artigo anterior, o prazo máximo é de 6 meses. No caso do inciso 5º, que é a grande massa, a grande maioria, do artigo anterior, lá do 97, desde que o prazo total corresponda ao prazo do contrato original, somado ao prazo de prorrogação, não exceda a excepcionalidade. Então, enquanto tiver tendo necessidade excepcional, tá? Tirou aí a determinação específica de um tempo. Parágrafo 2º, cheguei aqui para vocês verem. Parágrafo 2º fala sobre as limitações temporais quanto à duração do contrato por tempo determinado, somente poderão, excepcionalmente, ultrapassar os limites estabelecidos no presente artigo por decisão de autoridade superior devidamente fundamentada. Então, quem é essa autoridade superior? É o prefeito? Não, é a autoridade superior da pessoa que é contratada, né? Então, ali pode ser o secretário, pode ser secretário de administração, enfim. A contratação de pessoal com fundamento nesse capítulo será feita preferencialmente mediante processo seletivo simplificado. Então, já que não tem concurso para escolher quem vai ocupar o cargo, pelo menos um processo seletivo, para ver se acaba aí com essa questão de favorecimento. Eu conheço alguém dentro da prefeitura, eu tenho um cargo. Opa,
pelo menos um processo seletivo. Aí fala dessa questão de ser preferencialmente. Gente, pelo amor de Deus, não quer dizer que agora acabou, não vai contratar mais sem ser concurso ou processo. Concurso nunca contrata, né? Mas sem ser por processo. Não é isso. É preferencialmente, tá? Então, de preferência, se for contratar, pelo menos um processo seletivo. Já que não quer fazer um concurso, não pode fazer um concurso, sei lá o quê. Então, pelo menos um processo seletivo faça para que haja justiça, seja justo para todos os concorrentes ou para todas as pessoas que querem aquela vaga. Certo? Preferencialmente, tá? Não obrigatoriamente. Deixa eu sair de novo aqui para vocês verem. Paramos no quarto. A contratação para atender a necessidades decorrentes de calamidade pública, emergência de saúde pública e emergências ambientais, que se referem aos incisos 1 a 3 do artigo anterior, prescindirá de processo seletivo. Aqui fala de maneira mais direta, que vai ter que ter um processo seletivo. Aqui fala que é preferencialmente, aqui fala que é prescindível, precisa. E o artigo 5º, o parágrafo 5º, perdão, caso o Poder Executivo não realize o concurso para suprir a insuficiência de pessoal, o processo seletivo a que se refere o parágrafo 3º desse artigo será realizado periodicamente, com intervalo máximo de 24 meses entre cada um deles. Olha a promessa aí da Lei Complementar 125 de 2024. A promessa ter processo seletivo no máximo de 2 em 2 anos. Olha só, será, gente? Vamos ver, né? Quem viver, verá. Então, vê essa promessa aí. Se acontecer, pelo menos vai ser justo, né? Vamos ver. Mas, para fins de prova, olha só a alteração aí. Processo seletivo de 2 em 2 anos, de 24 em 24 meses. Intervalo máximo aí entre um processo e outro. Ainda teve mais alteração aí. Artigo 199. Vai falar sobre a questão dos estagiários. Para desempenho das atividades auxiliares, poderá um município admitir estagiários por prazo de até 12 meses, prorrogável. Então, prazo de 12 meses é o prazo indicado pela legislação, mas pode prorrogar. Essa admissão, né, digamos assim, acontece mediante convênio com a instituição educacional reconhecida, as faculdades, as escolas que são reconhecidas pelo município. O prazo total do vínculo de estágio não poderá ultrapassar 24 meses. Então, coloca do prazo de 12, que é prorrogável, mas o máximo é 24, o máximo 2 anos. Os estagiários deverão, um dever, uma obrigação, estar matriculados nas escolas oficiais ou reconhecidas pelo governo. Os estudantes de nível médio poderão estar cursando qualquer ano e os de nível superior têm que estar ali num período certo. Então, será exigido um nível de escolaridade compatível com as atividades desenvolvidas nas respectivas áreas, a ser delimitado pelo órgão que oferecerá o estágio. Então, olha só, uma modificação importante aí. Aqui, anteriormente, falava que tinha que estar nos últimos 3 anos. Quem está na faculdade tem que estar nos últimos 3 anos da graduação. Aqui, coloque que tem que estar num período diferenciado, não é lá desde o primeiro período que pode, mas não marca qual período é. Então, quem vai observar é o órgão onde o estagiário está trabalhando. Nós precisamos aqui de uma pessoa com conhecimento avançado nessa área. Tem que estar pelo menos da metade do curso para lá, não pode ser iniciante. Não, aqui é mais tranquilo, pode ser nos primeiros períodos. Então, quem vai determinar aí é o órgão que está admitindo aquele estagiário, não fica mais delimitado aí pela lei esses períodos específicos, tá? Essa alteração é de 2005, então já tem um tempinho aí nas costas. Ficam disponibilizadas as vagas para a admissão de estagiários no município, limitadas a até 10% do total de servidores municipais em atividades quando houver dispêndio de bolsa de estudo, observados em todo caso a disponibilidade financeira e orçamentária do município. Então, até 10% do quadro total do município pode ser de estagiário, tá? Não pode ultrapassar esse limite aí. O máximo é de 10% para estagiário. 201, o exercício. Sai para vocês verem. O exercício das funções de estágio devem guardar correlação entre a área de estudo e as atividades próprias das unidades administrativas municipais que o recrutem, além de assegurar o estágio a experiência prática e a sua área de formação sob supervisão e orientação do profissional habilitado. Então, o estágio, gente, não é para a prefeitura gastar menos dinheiro porque o salário é menor, não. A função do estágio é justamente trazer profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Então, você pega a pessoa que está estudando só a teoria lá na faculdade,
coloca ela para a vida prática dentro de um órgão público, ela vai receber por aquilo ali, é claro, mas ela também tem que aprender. Então, tem que ter a função daquilo ali para realmente valer a pena. Então, pegar o estagiário para simplesmente tirar xerox e servir cafezinho, não, né? Pelo amor de Deus. Então, realmente tem que participar das atividades, tem que ter correlação. Então, se eu pego um estagiário do curso de Direito, eu tenho que colocar ele numa atividade jurídica, numa atividade que esteja ligada de alguma forma a legislações, a aplicação da lei, a formulação da lei, enfim, algo correlacionado como a própria legislação fala. E que ele tenha que trabalhar sob supervisão e orientação de quem já seja profissional da área. Também não vai colocar o estagiário para ser o responsável pelo setor. Não, ele está ali aprendendo, ele está ali estagiando, tem que ter essa supervisão, tem que ter essa orientação de quem esteja ali como seu mentor ou seu superior. Combinado? Compreendido? Alteração também de 2005, mesma legislação do artigo anterior. Caminhando já para a reta final aí, nós temos o artigo 202, 203, que também foram modificados, ainda sobre os estagiários. Os estagiários serão indicados pelas instituições educacionais e poderão ser submetidos a processo seletivo, a ser definido e realizado pelo órgão. Então, a própria faculdade, a própria escola indica aqueles ali que são os melhores, né? E aí faz uma seleção, o órgão mesmo faz a seleção e entrega o cargo para quem se sobressair ali. A jornada de trabalho para desempenho das atividades do estágio, ela é definida pelo próprio órgão, ali a necessidade do funcionamento daquele órgão específico. E ela fica restrita à jornada de 4 a 6 horas. Então, uma jornada reduzida, né? Diferente do servidor normal, digamos assim, que tem uma jornada de até 8, aqui temos uma restrição. Nós temos jornadas reduzidas de 4 a 6 horas, a depender da necessidade do órgão, certo? E tem que ter compatibilidade com a escola também, né? Se a pessoa estuda de manhã, a pessoa está à tarde, não vai poder conflitar com o seu horário de estudo, até porque o estudo é o principal foco da pessoa que está ali concluindo algum curso. Artigo 204 fala que a administração municipal poderá, respeitado o interesse do órgão municipal, conceder aos estagiários um auxílio financeiro a título de bolsa complementar educacional. Então, não é salário, tá? É um auxílio, uma bolsa. O valor do auxílio será vinculado de acordo com o nível de escolaridade e a exigência do estágio, além de observado, em todo caso, a disponibilidade orçamentária do órgão municipal. Havendo percepção de pecúnia, esta será a título de bolsa complementar educacional, tão somente, e não poderão ser superior em nenhuma hipótese ao valor do menor vencimento da municipalidade. Então, a gente tem o piso lá do município, que é um salário mínimo, né? Então, não vai ser superior a isso. Olha só, ainda fala que em nenhuma hipótese poderá ser superior. A questão da bolsa aí vai depender do órgão de trabalho, do nível de escolaridade, para fixar. Vai ter os regulamentos internos que vão fixar isso, não precisa preocupar com isso agora. O que fica claro é que no estatuto é que nunca pode ultrapassar esse piso salarial do funcionário do município. Artigo 205 fala sobre o município, se do interesse do órgão municipal, poderá conceder auxílio e transporte ao estagiário. Então, ele pode receber essa vantagem aí, que é o auxílio e transporte, nos termos de uma regulamentação própria. Então, o estagiário pode ter auxílio e transporte? Pode, tá? Uma possibilidade. 206 são os requisitos para a realização do estágio, que o estudante deve apresentar o quê? Uma declaração de disponibilidade de horário e opção de turno, como disse anteriormente. Se ele estuda de manhã, ele está disponível à tarde. Então, não vai poder conflitar. Então, ele tem que declarar isso, o horário que ele estuda e o horário que está disponível. Documento comprobatório de regularidade escolar, aquele atestado de matrícula, de frequência, não é só estar matriculado, tem que estar frequente, tem que estar indo às aulas, com indicação do ano e do período que ele está matriculado. E documento relativo à qualificação pessoal. Então, aquele currículozinho básico lá, né? Com os dados pessoais do interessado, de quem está interessado em fazer o estágio. Tem que apresentar todos esses requisitos. Aplicam-se aos estagiários, durante o período de estágio, os deveres, proibições e normas disciplinares que estão sujeitos aos servidores. Então, apesar de não serem considerados servidores estatutários, são estagiários, né, no regime de contratação, mas aplica para eles todos os deveres, todas as proibições, todas as normas disciplinares. O término do estágio será expedido certificado
pelo secretário municipal de administração quanto ao período, desempenho e assiduidade do estagiário. Então, quando ele conclui lá, vamos supor que ficou o tempo máximo, 2 anos, 24 meses. Concluiu, dá para ele lá um certificado do tempo que ele ficou, de como ele desempenhou, da assiduidade, dá para ele lá como se fosse a pastinha funcional, né? Contando como foi sua experiência ali dentro da administração municipal. A admissão, do estagiário será firmada por termo de compromisso com o estagiário. Então, não é um contrato administrativo como acontece no servidor contratado, é um termo de compromisso de estágio, tá? Com interferência da escola e não caracteriza vínculo empregatício com o município. A determinação da legislação federal. Então, não confundam. Aqui não tem contrato administrativo, aqui tem termo de compromisso de estágio. 209. O estagiário poderá ser dispensado a qualquer momento. Nas hipóteses de desistência por escrito do próprio estudante, ele mesmo vai lá e pede para sair. Pela não renovação do termo de compromisso até a data do vencimento. Então, esse termo de compromisso tem uma data de início e uma data de término. Aí chegou na data de término, não renovou, também fica dispensado. Pelo abandono, pela suspensão, trancamento ou conclusão do curso. Acabou a faculdade? Acabou o estágio. Trancou a faculdade? Acabou o estágio. Abandonou a faculdade? Acabou o estágio, tá? E por iniciativa do órgão competente a qualquer momento, no caso de conduta inadequada. Então, tá descumprindo ordem, descumprindo obrigação, chegando atrasado, saindo mais cedo, tudo ali de maneira motivada, é claro, né? Vai poder também o município dispensar esse estagiário a qualquer momento, caso ele descumpra aí as regras, né? Essa previsão do artigo 209. 210 fala que competirá à Secretaria Municipal de Administração expedir os atos normativos regulamentando esta lei, supervisionar o programa de estágio do município, conceder a contratação dos estagiários, assim como orientar, controlar e avaliar o corpo de estágio do município. Então, dá essa função aí, essa obrigação à Secretaria Municipal de Administração. O parágrafo único diz que ao término do estágio será expedido esse certificado aí pelo secretário municipal, que nós já falamos antes, né? E 214 fala que os candidatos portadores de deficiência. A gente sai lá agora dos estagiários, vem para os candidatos portadores de deficiência, falando que os aprovados em concurso público têm uma lista à parte. Então, quando tem a prova, gente, a prova ela é a mesma para todo mundo. Para os candidatos de ampla concorrência e para os candidatos portadores de deficiência. O que acontece é a separação da lista. Então, separa a lista da ampla concorrência e a lista dos portadores de deficiência que tem essa porcentagem aí a mais. Reservada, tá? E aí, vem o parágrafo único que foi aumentado, falando que antes falava que a cada 20 nomeações tinha que ter pelo menos 2 candidatos portadores de deficiência. Fez uma alteração aí na porcentagem, que na prática ficou bem parecido ainda, falando que a cada 10 tem que ter 1 portador de deficiência. Antes a cada 20 era 2, agora a cada 10 é 1. O que mudou na prática? Não muita coisa. O que garante é que os portadores vão conseguir entrar com mais facilidade. A gente tinha que esperar 20 entrar para eles entrarem. Agora espera 10 e aí já pode ir 1. Entendeu? Então diminui aí esse chamamento inicial da ampla concorrência para ingresso dos portadores de deficiência. Então, houve essa alteração em 2004, já tem bastante tempo também. Então, a cada 10 nomeações da ampla concorrência, nomeia-se um portador de deficiência. 218. Ao candidato detentor de títulos de graduação, pós-graduação, que aí entra a especialização, mestrado, doutorado, será distribuída pontuação por títulos. Aquelas pontuações lá que você anexa, você junta, você soma a sua prova. Observados os limites legais, de acordo com os critérios estabelecidos pelo edital do concurso. Então, a gente deixa de observar uma pontuação específica trazida pelo estatuto e fala, olha, a pontuação que vai ser colocada é aquela que o seu edital prevê. Se o edital prevê que a cada título é 1 ponto, é 1 ponto. Se prevê que é 10 pontos, é 10 pontos. Enfim, é o edital quem determina essa pontuação por títulos. Os artigos 219 até o 223 foram revogados. Então, revogou aí 1 por 1. 19, 20, 21, 22, 23, 200, né? Então, revogou todos eles. 236 foi alterado, falando que fica garantida a contagem de tempo para fins de concessão dos benefícios de adicionais por tempo de serviço e férias prêmio, somente aos atuais servidores do serviço do município. E essa alteração foi lá em 2004, pouco tempo depois que a lei foi publicada.
Então, trouxe essa garantia e a contagem de tempo para fins de concessões de benefícios aí. Trouxe ainda um marco, né, de 31 de dezembro de 2003 para essa contagem, e o parágrafo 2º fala que fica garantido ao atual servidor efetivo do município a percepção do benefício de férias-prêmio e adicional equivalente à sexta parte do seu vencimento base ao completar 25 anos de serviço municipal. Foi uma alteração em 2004, pouco depois da legislação ser alterada. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, essas foram as alterações aí do Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. Bastante artigos alterados, né? Mas também 21 anos aí de vigência da legislação e eles deixaram para juntar tudo agora. Por isso ficou maçante, por isso que ficou grande, por isso que ficou muito assunto, cada hora falando uma coisa, mas é porque abarcou a legislação como um todo. Tá aí para vocês. Revisem, revejam esse vídeo quantas vezes necessário, vem e assiste com a legislação na mão, marcando os pontos. Tem alguns artigos que, como vocês viram, só mudou uma palavra em outro, um termo ou outro, não vai fazer diferença nenhuma na vida prática, mas tem artigos que pode pegar muita gente. Então, tomem cuidado, essas alterações mais recentes, que vinculam o servidor contratado, que vinculam o estagiário, vocês viram que teve muita modificação no que se refere a estagiário. Prestem atenção nisso aí. Carga horária, férias, tudo isso faz muita diferença na vida do servidor e é muito fácil de cobrar em prova, é didático para ser cobrado em prova. Então, a gente tem que ter atenção, tá? Recomendo que peguem a legislação da forma que ela está atualizada, naquele site que eu mostrei para vocês lá no primeiro bloco, onde fala das leis municipais, tem as leis municipais, então vocês pegando lá, vocês vão ver que está arriscado o que é revogado, logo abaixo vem em azulzinho o que está valendo. E aí vocês conseguem enxergar com muita clareza, tá? Vocês têm um tempo hábil para fazer isso, então façam, priorizem a sua aprovação neste momento. E aí eu volto para a gente falar sobre a lei orgânica, as alterações da lei orgânica. Como disse, são menos, são uma quantidade um pouco menor, mas a lei orgânica ela é mais complexa. Então a gente volta em um outro momento para falar das alterações da lei orgânica. Combinado? Então, eu te aguardo para a gente terminar esse assunto, tá? Aqui terminamos o estatuto, mas tem lei orgânica ainda. Até mais!